E aí galera, estava relendo Aves de Rapina de 2011 e relembrando várias cenas, como por exemplo, quando os poderes da Canário voltaram a dar problema e sem querer destruiu uma usina. Então pensei que seria bem interessante trazer mais conteúdo sobre essas personagens aqui para o canal, ainda mais que faz um tempo que não focamos em apenas um quadrinho, comentando pontos interessantes e feitos legais de cada membro. Então estou pensando em trazer mais desse tipo de conteúdo. Para o vídeo de hoje, separei alguns feitos dessas mulheres incríveis para a gente debater. Sem dúvidas, um ponto muito importante e interessante é que cada uma é muito única e original. Algumas têm poderes, outras não, mas ainda assim conseguem chamar a atenção, sejam pelas habilidades em combate, pela inteligência ou os dois ao mesmo tempo. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Era venenosa. Já no primeiro capítulo, a Canário deixou claro que precisava formar uma nova equipe para resolver os muitos problemas que começaram a surgir. Como de costume, na equipe a maioria das integrantes seriam mulheres. Essa formação, que começou em 2011, foi bem diferente porque logo de começo recrutaram Katana e a Starling. Mas o que mais surpreendeu aconteceu no capítulo 3, quando a Canário convidou a Era Venenosa para fazer parte da equipe. As outras não ficaram muito satisfeitas e a trataram como uma ameaça, alegando que além de assassina é uma terrorista. E não muito diferente do esperado, uma luta começou e a Era mostrou que estava poderosa a ponto de nocautear facilmente as outras duas. Porém, como o objetivo ali não era entrar em um combate, a Ruiva pediu para que a deixassem mostrar o que é capaz. Usando seus poderes formidáveis, criou ilusões para retirar informações de um homem que estava sendo controlado. Bom, ele até falou, mas também estava a ponto de explodir, ou seja, não pôde contar muito do que sabia. O fato da Pamela ter salvado as outras da explosão com o próprio corpo fez com que as aves de rapina começassem a vê-la como aliada, e aquele sentimento de desconfiança começou a diminuir. Canário Negro. Além da sua capacidade de liderança, que é uma coisa muito conhecida, também no capítulo 7 houve um momento que chamou a atenção. É bom observar bem os detalhes, porque as coisas parecem simples, mas às vezes se tornam importantes. Quando a equipe começou a se desentender, principalmente devido aos gatilhos que o vilão Sufoco colocou na mente da Starling e da Era, Eve e Dinah discutiram. Em seguida, a loira se descontrolou e começou a destruir a mobília da casa para tentar descontar a raiva e a frustração pelas coisas não estarem caminhando bem. O vilão sendo morto e talvez não desfazendo os gatilhos mentais, a deixaram assustada e temendo o pior. Em determinado momento, a heroína deu um soco que rachou a parede, mostrando que além de poderosa quando se trata do seu poder meta-humano e das artes marciais, ainda tem uma força realmente impressionante para uma mulher que não possui poderes relacionados aos atributos super-humanos. Já no capítulo 8, também houveram cenas bem legais, com ela demonstrando que sua resistência é grande o bastante para ser arremessada em estruturas e sair intacta. Eve até chegou a brincar comentando que já viu a Dinah suportando golpes muito fortes, e por isso tinha que caprichar quando fosse acertá-la. Trabalho em equipe. Bom, se tem uma coisa clara que uma equipe deve fazer quando se trabalha junto, é isso. Mas vê-las atuando na prática é bem interessante, porque nem sempre tudo é feito de forma pensada. Às vezes acontece no improviso, como por exemplo no capítulo 9, que a Katana e a Dinah já chegaram enfrentando o Henry Ballard, que foi ressuscitado para servir à corte das corujas. Mas nada que elas faziam surtia efeito contra, nem o grito da Canário, a espada que absorve almas ou a Eve aparecendo de repente com um carro, atropelando e arrastando por metros. Então surgiu a Bárbara e logo em seguida a Era Venenosa, que já estava enfrentando pouco antes das outras chegarem. O jeito foi congelar a própria Pamela e o Henry, de modo que ela o segurasse para não haver meios dele fugir.
utilizando seu mecanismo de defesa vegetal para que pouco depois fosse descongelada. Aconteceu tudo tão rápido que elas tiveram que agir em conjunto e só fazer o que a Pamela dizia, ou ele acabaria matando a equipe inteira. Apenas uma não ia conseguir vencer, e o trabalho foi concluído quando todas se reuniram novamente. Katana. Há um ponto bem interessante de se reparar nas histórias da anti-heroína, e que aqui fica mais evidente, ainda mais porque a Daina diz que as integrantes da equipe não podem matar, e como elas tentam seguir a regra, a Tatsu consegue lutar de uma forma que acaba induzindo os próprios criminosos a procurarem as piores opções e caminhos, como por exemplo no capítulo 8, onde ela lutou com alguns, incluindo um que foi recrutado justamente de uma organização criminosa do Japão e que provavelmente já tinha algum ressentimento por ela ter matado alguns dos seus aliados. Como durante o confronto não conseguia atingi-lo de forma eficiente para causar danos, conduzia o combate de modo que o inimigo não conseguia sobressair ou escapar, chegando a encurralar. Essa é mais uma demonstração da grande inteligência da Tatsu, dentro e fora de uma missão. Mas se você quer vê-la lutando contra dezenas de oponentes ao mesmo tempo, também há vários momentos assim nessa HQ. Nem sempre ela pega leve. Batgirl. Bárbara fez nesse quadrinho basicamente o que fazem quase todos, atuando como uma das melhores lutadoras, acrobatas e detetives. No começo estava meio relutante e não queria fazer parte da equipe, mas com o passar do tempo acabou vendo que era necessária e que devia entrar para ajudar. Quando sobrou apenas ela, Daina e Evelyn até convidou uma assassina da Corte das Corujas que a salvou pouco antes. Mas as outras ficaram muito confusas e resistiram devido a todo o histórico desses assassinos. Inclusive, um deles havia acabado de lutar contra elas. Esses acontecimentos se passaram principalmente do capítulo 17 em diante, onde a Bárbara brilhou bastante, porque essa assassina chamada Mary foi perseguida pelo Senhor Frio e a Starling, que revelou estar ao lado dele, ambos querendo capturá-la e levá-la para seu local de renascimento, o laboratório da Corte das Corujas. Essa parte da história deu a entender que, na verdade, a moça foi forçada a viver daquela forma, e a Bárbara fez o possível para salvá-la desse destino. Tanto que no decorrer dos capítulos, a história de vida da Mary foi contada, mostrando inclusive acontecimentos da sua infância. Starling. Essa personagem é pouco comentada atualmente, mas merecia muito mais destaque, porque com o seu humor e comportamento meio descolado, dá aquele toque de descontração na equipe. Apesar dela não ter feitos grandiosos, a história flui em partes devido ao auxílio que dá às aves de rapina, sendo uma excelente lutadora, atiradora e também piloto, além de entender bastante de tecnologia. Foi fundamental nas missões. No capítulo 12, a Daina, Bárbara e Pamela começaram uma briga devido ao pensamento da Era com relação a defender o mundo de uma forma muito radical, retomando com aquele comportamento agressivo e sem limites quando se trata de fazer mal às pessoas. A Evelyn, que estava pilotando o avião, apenas disse que estavam passando por uma turbulência e, de propósito, começou a girar no ar, causando a maior bagunça, tudo para que o resto da equipe parasse de brigar. A surpresa no fim de tudo é que, na verdade, ela era meio que uma vilã infiltrada, ou seja, ela é mais inteligente do que parece. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Esse é um quadrinho que eu gosto muito porque reparo bastante nos detalhes, e fica claro que os roteiristas querem passar mais do que feitos grandiosos, mostrando que os pequenos detalhes também são importantes e podem definir o sucesso de uma missão. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!